Por que é que você ganha bem, mas nunca sobra dinheiro para você realizar seus sonhos? Hoje eu vou te contar a história de dois caras, do Alisson e do Bruno Henrique, que começaram a trabalhar juntos lá em 2006. O Alisson ganhava 6 mil reais e o Bruno Henrique era o chefe do Alisson e ganhava 12 mil reais. Hoje, 20 anos depois, um dos dois está milionário. Adivinha quem que é? Spoiler, não foi quem ganhou mais. E eu vou te explicar o que aconteceu. O Alisson era um cara esperto. Ele já sabia um pouco de educação financeira e ele investia 20% do salário dele por mês. Ou seja, daria mais ou menos uns R$ 1.200 ali. E além de esperto, o Alisson era um cara muito constante, muito disciplinado. Ele sempre investia esses 20%, era religioso. Todo início de um mês, ele primeiro investia, depois pagava suas contas e depois gastava com o que sobrava. Considerando que o Alisson teve um rendimento médio de 1% ao mês, no final do primeiro ano ele tinha por volta ali dos seus 15 mil, no final de 5 anos ele estava chegando já nos seus primeiros 100 mil, depois de 10 anos ele estava chegando nos 250 mil, em 15 anos ele já estava passando do meio milhão e depois de 20 anos ele atinge e passa o milhão. E nesse período o Alisson não fez nada demais, ele só foi constante, teve disciplina e continuou investindo ao longo do tempo. Já o Bruno Henrique não, era o chefe do Alisson, mas gastava tudo, poupava nada. Mesmo ganhando o dobro do que o Alisson ganhava, hoje ele não tem patrimônio acumulado nenhum. E ele vive mês após mês com a corda no pescoço. Mas aí você pode pensar, o Bruno Henrique aproveitou mais a vida, ele viajou mais, ele tinha um carro melhor, ele comeu em restaurantes melhores. Show, concordo. Mas tudo na vida são escolhas. E o Bruno Henrique escolheu viver no limite do orçamento. Ele gastava tudo que ele podia e às vezes até o que não podia. Gastava mais do que o salário dele, usava juros de cartão de crédito, então tinha que pagar. Às vezes o que ele juntava um pouquinho, ele já perdia no outro mês, porque tinha que compensar os juros da fatura. Então ele aproveitou o que podia, mas hoje ele olha para trás e pensa, putz, se eu pudesse voltar no tempo, há 20 anos atrás, e ter um capital hoje de mais de 1 milhão, será que não seria bom? Então, na vida, tudo são escolhas, né? Como eu falei. Você colhe o que você planta. Se você não plantar hoje, você não vai ter nada para colher amanhã. E aí você pode estar pensando, não, hoje eu ganho 5 mil reais. Se eu ganhar 50 mil reais amanhã, eu não vou gastar os 50. Vai sobrar dinheiro, vou pagar minhas dívidas, vou fazer tudo. Mas tem um termo em inglês que eles chamam de lifestyle inflation, que nada mais é do que quanto mais você ganha, mais você gasta. É muito fácil você gastar mais, subir o seu padrão de vida do que descer. E a gente acaba fazendo isso sem querer. É mais uma questão psicológica, porque a gente pode ir no restaurante melhor, a gente pode comprar uma roupa melhor, a gente pode fazer uma viagem para um lugar que a gente sempre quis, um lugar mais longe, um lugar mais caro. Não duvide do seu potencial de gastar dinheiro. Então, a lição do dia é, primeiro, se organiza, bota na ponta do lápis quanto você ganha, quanto você gasta, quais seus sonhos, seus planos, e aí você consegue se organizar, planejar e definir quanto você precisa investir para lá no futuro você realizar esses sonhos. Inclusive no livro A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, ele fala que enriquecer tem muito mais a ver com comportamento do que com quanto você ganha de renda. E não adianta nada você ganhar mais e já rapidamente subir os seus custos, seus gastos, para chegar nesse mesmo patamar. É porque você rala tanto para você ganhar uma promoção, ganhar um aumento ou conseguir fazer mais renda, né? Como se o seu salário estivesse subindo de escada e os seus gastos sobem de elevador. Então não adianta nada. Quem que vai cansar primeiro? Provavelmente quem está subindo de escada. Uma regra simples para quem está começando é você restringir o seu orçamento até 50% do que você ganha. Então seus custos básicos para você viver, sua necessidade, seu custo de vida, tem que ficar até uns 50% ali do que você ganha. Pega 30% e deixa para o seu estilo de vida ali, para você consumir, aproveitar, gastar, né, fazer passeio com a família, enfim. E os outros 20% você separa para o seu eu do futuro, para a sua família no futuro, enfim. Você guarda para os investimentos. Eu sei que isso não está adequado para a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né, mas esse é o ideal. Então, por isso que você tem que botar na ponta do lápis e ver certinho quanto que dá o seu orçamento, para você ver quão distante você está disso aqui. Porque às vezes você está gastando 80%, 90% só para o seu custo básico. Às vezes o aluguel, a parcela do carro,
ou a conta de luz e mercado já está consumindo quase tudo. O ideal é que você ajuste. Só que você só vai conseguir ajustar se você souber quanto você está gastando em cada coisa. Então você vai ter que tirar um tempo, um dia, uma semana, algumas horas, enfim, quanto for necessário, para você realmente descobrir quanto você ganha e quanto você gasta, para onde seu dinheiro está indo, e a partir daí você consegue se planejar. 20% é a realidade de muita gente para investir? Não. Se você conseguir 10%, já está ótimo. Depois que você fizer esse levantamento e começar a se organizar, você vai sentir que tem mais controle da sua própria vida, pode ter certeza. Porque enquanto você não tiver o controle, aumentar o seu salário só vai aumentar o seu padrão de vida, mas não vai aumentar o seu patrimônio. Então, quando você precisar do dinheiro, apesar de você ser rico ou ser mais rico do que era antes, porque o seu padrão de vida está melhor, você vai se sentir sem controle, você vai ficar vendido e não vai ter como resolver. Às vezes um problema que, se você tivesse se planejado, tivesse se organizado, seria muito mais tranquilo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, conhecer um passo a passo mais bem detalhado, saber como que eu penso e me organizo em relação a essas áreas da vida, dá uma olhada no link aí que eu deixei na descrição, tem um material bem bacana lá. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.